Sextou e o MT Sesc TV está no ar. E o programa de hoje já começa com a trajetória de um cineasta cuiabano de grande importância para a sétima arte no estado. Vamos juntos conhecer um pouco mais sobre Luiz Borges. É uma invenção, imaginária que acabou colando da minha juventude para frente, pela atividade no cinema, esse Luiz Borges ligado ao cinema, em Mato Grosso, Mas a coisa tomou forma mais próxima do que eu desempenho hoje. Foi a partir do momento que eu fui para São Paulo, na USP, fazer um projeto de pesquisa sobre o Arne Suchsdorff, famoso cineasta sueco, e tal. Só que eu queria trabalhar o Arne não só na Suécia ou no Rio de Janeiro, quando ele veio dar o curso e criou a segunda geração do cinema novo, mas eu queria o Arne aqui no Mato Grosso, E na época a minha orientadora, Maria Rita Eliezer Galvão, falou: olha, acho lindo você querer colocar o Arne no Mato Grosso, onde ele já vive há 20 anos, mas infelizmente a gente não conhece nada do cinema em Mato Grosso. Aí eu tive que redefinir minha pesquisa, voltar para Cuiabá e ficar 6 meses no NEDIR, onde eu já trabalhava, que é o Núcleo de Documentação e História Regional, levantando a imprensa através dos microfilmes da imprensa. A gente leu tudo de 1896, que é quando o cinema foi inventado, até 1969, a chegada do Arne. E como o Mato Grosso não havia arquivos de filme para eu poder entrar em contato com a película do cinema, eu utilizei fonte secundária, que foi a imprensa. E foi muito importante, porque através da imprensa eu consegui escrever uma narrativa de história sobre o cinema em Mato Grosso, Uma vez que na imprensa estava lá a notícia das sessões realizadas, locais, que salas existiram, as notícias sobre produções brasileiras, sobre produções estrangeiras que era realizado no Mato Grosso, E Mato Grosso não havia arquivo de filmes, não havia uma pesquisa que pudesse auxiliar isso. Então esse trabalho acabou virando um trabalho de referência muito grande, uma vez que a gente tem ali, resultou numa publicação que é o Memória e Mito do Cinema em Mato Grosso. Você tem no primeiro volume a história do cinema em Mato Grosso, uma história do cinema em Mato Grosso, A minha pesquisa levantou cerca de 250 títulos, Tinha os filmes do Rondon, que muita gente não conhecia porque estava no museu em Nova York. Então, eu falei, tem que pensar alguma forma de mostrar para as pessoas que é possível fazer cinema no Mato Grosso. E na época houve uma mudança na reitoria da UFMT, a professora Marina Miller, que assumiu a coordenação de cultura, me encontrou quando eu voltei do mestrado, falou: não, você não quer trabalhar comigo lá na coordenação de cultura, assumir a supervisão do Cineclube Cochiponés? Aceitei a proposta. E aí organizamos uma retrospectiva do cinema mato-grossense. E a gente colocou 1.000 pessoas no auditório da Escola Técnica Federal. Foi uma sessão incrível, onde a gente exibiu Alma do Brasil, que é um clássico produzido no Mato Grosso. É o primeiro filme brasileiro feito sonoro, naquele processo Vitafone, onde você grava o som do filme no disco de vinil, e na hora de exibir as imagens na tela, você põe lá, você imagina o sincronismo que devia ser, é um problema. Mas é um primeiro filme brasileiro, sonoro e de reconstituição histórica. Aí trouxemos o filme Caramujo Flor, do Joel Pizzini, que é uma produção recente. E depois dessa sessão teve um debate com o professor Carlos Bertolini, a Lília Galetti, para falar sobre essa relação, principalmente esse aspecto histórico do Alma do Brasil, que conta o episódio da retirada da Laguna, da Guerra do Paraguai. É um filme com cenas impressionantes, de mais de 300 figurantes. Só esse filme tem uma história, porque ele foi realizado no antigo Mato Grosso, que era Mato Grosso só, foi em Campo Grande realizado esse filme.
E aí a gente percebeu quanto que o cinema ele acompanhava o desenvolvimento do Estado, né? Até 1910, umas 8 salas de cinema funcionavam regularmente em Cuiabá, né? Tinha o Cine Brasil, vários cinemas aqui no Porto, tinha uma sociedade italiana que passava filme, e depois veio o Cine Belo aqui no Porto, perto do Batalhão. O Cine Belo era muito engraçado, porque ele tinha uma bicicletaria, passava o filme. A primeira parte do filme ele projetava na parede do comando da polícia aqui no Porto. Aí a segunda parte ele recolhia o equipamento, botava para dentro e quem quisesse assistir tinha que pagar para ver o final do filme, né? E assim o cinema ele foi entrando na vivência, na vida social de Mato Grosso, né? Aqui mesmo no 2º distrito, que é o Porto, tinha uma cervejaria Cuiabana. E aí essa cervejaria, ela fazia sessões de cinema nos fins de semana, ela distribuía passagem de ônibus gratuito para a população para ir tomar uma cerveja na beira do rio, final de tarde, e assistir um filme. E assim o cinema escreveu uma história bacana e muitos filmes foram produzidos, mas infelizmente pouco sobrou. Alguns filmes se encontram na Cinemateca Brasileira. Quando eu retornei do mestrado, eu localizei que havia um cineasta armênio que foi contratado pelo governador Mário Correia da Costa para ser o fotógrafo oficial do Estado. E esse cineasta, eu vi notícias que ele tinha um cineminha na Rua do Meio, chamado Cine Popular, e que ele passava filmes, fez filmes sobre a chegada de do Mato Grosso, de Corumbá, Corumbá, no aeroporto. E aí eu observei que esse cinegrafista, ele, como era contratado como fotógrafo oficial, ele levava a câmera 16mm dele. Então ele fazia o trabalho dele de governo, aí depois ele pegava e fazia os registros, né? E aí eu localizei. Quando eu cheguei do mestrado, ele tinha já falecido. Quando o acervo veio, a gente pegou e separou as fotos. Os filmes eu mandei para São Paulo, para a Cinemateca, fiz um convênio com a Cinemateca, trouxe os técnicos da Cinemateca para dar um curso de preparação de acervo, de como fazer a preservação de acervo fotocinematográfico. E foi um curso muito bacana que deu a base para alguns institutos de cultura que têm arquivos, como, por exemplo, hoje, a Sala da Memória, lá da Assembleia Legislativa, que é um exemplar, um arquivo exemplar aqui em Mato Grosso. Mas a Isis Catarino, que fez tudo aquilo lá, ela fez um curso com a gente, né? Nos anos 80 não havia sala em Cuiabá, em funcionamento permanente. O Cine Teatro estava funcionando, mas ela ficou 9 anos fechado. Aí o que a gente resolveu fazer? O Cine Clube Cochiponés, que era um local que passava filme, e quando o Collor de Mello acabou com a Embrafilme, acabou também os filmes 16mm. As embaixadas que cediam filmes para a gente fazer as sessões, Embaixada Francesa, o Instituto Goethe, começaram a retirar os filmes. Então o Cine Clube Cochiponés, quando eu assumi, o Clóvis estava só passando filme alemão há 2 anos no Cine Clube, em Cuiabá, só vendo filme na língua alemã, né? Então o que eu resolvi fazer? Eu falei, vamos fazer um festival de cinema, num momento bastante difícil. Vamos trazer o que tem do cinema brasileiro, o que sobrou, porque na retomada o Carlota Joaquina foi o primeiro, né, que a Carla Camurati saiu de sala em sala, exibindo filme. E aí a gente começou a fazer o festival nesse tripé de memória, de difusão e também na formação. Começamos a trazer oficinas de roteiro, oficinas de animação, e com grandes nomes do cinema brasileiro, né? Então, o festival vinha, trazia esse ambiente rico
e estimulante, que as pessoas da cidade começaram a pensar, por que eu não posso estar lá, subindo do palco para apresentar meu filme? E começamos a criar politicamente mecanismos para o desenvolvimento do audiovisual. E aí veio a lei Hermes de Abreu, deu um fôlego na cultura mato-grossense, vários filmes produzidos, Glória Albuez, Bruno Bini, e veio essa retomada e eu também tive a felicidade de poder participar da produção desses filmes, né? O primeiro filme da carreira do Bruno Bini eu que produzi através de uma produtora que eu tinha, chamado Primeiro Plano Cinema e Vídeo. Fui assistente de direção da Glória. No filme do Bruno, eu, além de produzir, eu fui produtor executivo e assistente de direção, porque ele vinha de uma formação universitária, publicidade, experiência de vídeo, mas não tinha do set de filmagem, né? Então, o festival começou a atrair filmes para o Mato Grosso, né? Veio o Mário, do Hermano Pena, longa-metragem, o Latitude Zero, do Tony Venturi, e todos que procuravam, querendo fazer filme no Mato Grosso, querendo um aporte do Estado através da lei, a gente colocava como cláusula, ok, a gente avaliza, mas queremos que cada um de sua equipe dê uma oficina para os estudantes da comunicação da FMT, que na época nem havia comunicação na Unic, na Unirondon, para eles terem uma experiência que jamais teriam dentro do curso, né? Então, acho que com isso o festival se consolidou nesse tripé de memória, difusão e formação. Cuiabá é fonte de inspiração, um caldeirão de cultura que concilia tradição e inventividade. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já já estamos de volta. Voltamos e vamos seguir conhecendo um pouco mais da nossa amada cidade. Confira agora o documentário Memórias do Vale do Rio Cuiabá. Cuiabá, nome que se funde e se confunde com o rio que empresta o nome à capital de Mato Grosso. E foi através da região portuária desse rio que as embarcações trouxeram prosperidade econômica em um lugar extremamente marcado pela movimentação, embarque e desembarque de produtos, notícias e pessoas vindas de todo o país. E se no século XVII as pessoas desembarcavam em Cuiabá em busca de ouro, hoje, nossa cidade verde é porta de entrada para turistas do mundo inteiro, principalmente para a região do Pantanal, um dos biomas mais preservados do mundo. Pelas águas do rio Cuiabá passaram muito mais que embarcações. Eu estou falando do peixe, um ícone da cultura ribeirinha cuiabana. E é aqui, na orla do porto, que os moradores da região reafirmaram a sua relação com o rio e com os peixes. Por mais de 300 anos, a prática da pesca foi intensa por aqui. E pode até parecer brincadeira, mas o que hoje a gente enxerga apenas como margem de rio, já foi visto como o quintal da casa dos antigos moradores aqui do porto. 43 anos morando aqui. E toda a vida foi aqui na região do Porto, vivendo através do rio Cuiabá aqui. Toda essa região aqui, a beira do rio, era um quintal só nosso, não tinha cerca, não tinha nada assim. Todo mundo se conhecia, né? Aí foi criando as barreiras, né? Foram fazendo as muros, foram transformando a cidade, né? O asfalto e o concreto transformaram a relação dos ribeirinhos com a cidade. E antes, o que era parte do cotidiano dos moradores da região passou a ser roteiro turístico para os visitantes da capital. E além dos turistas, é muito comum ver aqui na orla moradores de outros bairros praticando esportes e atividades físicas. Porque o modo cuiabano antigamente de vida era aquele subsistência.
que não tinha muita indústria, não tinha tantas empresas como tem hoje, né? Hoje não, hoje mudou tudo, né? Mas, mesmo que muita coisa tenha mudado, hoje, em 2021, a pesca ainda resiste como uma das tradições mais fortes da cultura e da culinária ribeirinha. Eu pesco aqui no Porto já tem uns 17 anos mais ou menos. Tem uns 17 anos mais ou menos que eu pesco aqui. Só nessa região aqui, nunca saí daqui. Uma vez ou outra eu já fui pro Pantanal com amigos, mas meu lugarzinho é aqui, nesse pedaço aqui. Pois é, mais pra comer mesmo, né? Nós somos mais ribeirinho, né? Nós pega mais pra consumir mesmo, pra comer mesmo. Ah, você trabalha a semana inteira, entendeu? Então você tira um dia no final de semana, você vem pescar, reencontra os amigos, aqui conversa, entendeu? Aqui mesmo, aqui nesse pedaço aqui, nós pegamos o peixe, entendeu? Geralmente nós pegamos o peixe, já escama, retalha, tudinho, entendeu? E faz frito aqui, faz um ensopadinho aqui mesmo, entendeu? É bom demais. Aqui no Museu do Rio, um dos mais antigos restaurantes da culinária tradicional de Cuiabá, resiste e preserva as receitas originais aqui da região do Porto. Mas aqui tem o peixe porque ele é uma comida regional. A mojica ele é regional, entendeu? O pirão, a ventrecha de pacu, filé de pintado é uma coisa regional. O Museu do Rio está instalado aqui, nessa edificação centenária, onde era o antigo mercado do peixe. E ao lado do regionalíssimo tem essa simpática lojinha, que apesar de pequena, guarda um patrimônio enorme das nossas raízes. Nós temos um tear que é estritamente primitivo, só porque você coloca alma, você coloca sentimento, então não é rede. Eu trabalho em cima da arte. Seja no tear das redes, no artesanato ou nas curiosidades dos souvenirs preparados com produtos naturais da nossa região. Mas não fica achando que isso aqui é só para turista, não. O cuiabano consome muito desses produtos que a gente viu aqui no Museu do Rio. E o mercado do Porto é a prova disso. Aqui, além do peixe, a gente encontra uma diversidade enorme de produtos regionais e naturais. O que mais come o peixe é Cuiabá. Cuiabá come peixe todo dia. Se tiver peixe pronto, eu como peixe todo dia, se tiver. Antes da construção desse mercado, mais de 400 comerciantes se aglomeravam na feira para expor seus produtos em lonas esticadas na rua. Aquela feira antiga ali, se você for analisar ela, não foi uma junta, né? Aí, de repente, você vai para um lugar que já é mais organizado. Esses e outros fatores, como a grande enchente de 1974, culminaram na construção do novo mercado do Porto, que hoje é também um importante ponto turístico de Cuiabá. Trabalhar nessas bancas não é trabalho para qualquer um. Além da paixão, é preciso ter vocação, que muitas vezes vem de uma tradição de família, passada de pai para filho. Eu meio que ajudo meu pai, né? Quando eu venho, ele vai descansar. Também fui adquirindo um pouco de conhecimento, né? Essas ervas mesmo que os compostos, né? Sou eu que crio, né? Aí eu pesquiso as ervas da moda. É de geração vai passando de pai para filho, de avô para neto e vai indo, entendeu? Então é uma coisa assim muito gratificante para nós. A Avenida 15 de Novembro é uma das principais rotas de acesso para o bairro e o mercado do Porto. Andando por aqui, temos um fiel recorte da diversidade de pessoas que transitam pelo bairro todos os dias. Por essas ruas não passam só os feirantes, trabalhadores, turistas e comerciantes. Por aqui, passa também um pedaço da história de Cuiabá. E essa conexão com o passado fica ainda mais clara quando olhamos a arquitetura dessas antigas edificações. Muitos desses prédios revelam memórias de histórias que ainda se relacionam com a paisagem da região. Dividindo o espaço com os novos prédios do comércio local, estão velhos conhecidos da região. A primeira igreja do Porto, fundada em 1781. O primeiro batalhão de polícia. A antiga prisão, onde funciona uma casa de saúde. O estádio do Dutrinha e antigos imóveis e casarões,
que ainda resistem ao avanço do progresso e permanecem como exemplares da arquitetura de suas épocas. E uma das edificações mais importantes da região é o antigo Arsenal de Guerra da cidade, lugar que hoje abriga o Sesc Arsenal. O Sesc ele adquiriu o prédio em 1989 e passou, abriu suas portas em 2001 para o público em geral. É um prédio que esse ano ele completa 303 anos. A princípio o nome era Trem Real de Guerra e passou depois a ser chamado de Arsenal de Guerra e tinha realmente essa função. Na verdade ele era um prédio onde eram feitas as manutenções do armamento, era uma espécie de depósito desse armamento. A instituição do Sesc Mato Grosso fez um trabalho de restauração no entorno. Toda essa parte arquitetônica, que é neoclássica. Tem os brasões ainda muito bem preservados na fachada, o frontão do prédio. Então nós temos alguns canhões, à época ainda, que estão também no jardim. Logo na entrada, as balas que restaram foram utilizadas para fazer o calçamento, o que deu um aspecto muito bacana. O grande desafio do patrimônio como um todo é justamente ressignificar esses espaços para que eles permaneçam de forma atemporal. O Sesc Arsenal faz parte do cenário cultural de Cuiabá e do estado de Mato Grosso. Ele abriga atividades de cultura, lazer, saúde, assistência e educação. No Sesc Arsenal temos apresentações de teatro, dança, circo, música, exposições de artes visuais, cinema, oficinas, ações formativas, espaço de alimentação, gelateria e espaço de artesanato, que abriga peças de mais de 200 artesãos de todo o estado. Nas ruas do entorno do Sesc Arsenal, o porto se mantém vivo. Aqui se fixaram as primeiras pensões e hotéis, e onde uma diversidade de casas comerciais se estabeleceram. O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de ir embora, conheça um pouco da importância do Espaço do Artesanato para a Cultura mato-grossense. Semana que vem tem mais aqui na TBO e tchau, tchau! Eu tenho, assim, bastante orgulho de ter, de nascer aqui, de estar vivendo aqui, tirando o meu sustento daqui da comunidade, Então, assim, não preciso ir muito longe para me estar tendo recurso, para trazer dentro da minha casa. Assim, acho que daqui de onde eu moro, eu consigo ter essa profissão, que eu considero como uma profissão. Sou artesã já há muito tempo. Na atividade eu tenho mais de 45 anos, que hoje eu estou com 54. Então, assim, eu tenho uma boa história de artesanato. Esse contato, de sair daqui do São Gonçalo, uma comunidade pequena, para ganhar mercado, é assim, através de um Sesc que começa a fomentar esse tipo de eventos, O Sesc Mato Grosso abriga em seu prédio histórico o Espaço do Artesanato,
que é um espaço que fomenta a produção artesanal, valoriza a cultura e a tradição regional.